A faculdade é um ambiente hostil, né? 70% dos universitários, dos cristãos, se desviam, medos, inseguranças. Isso, né, é um pouco do que ouvimos, né, sobre a universidade. E assim como você, eu ouvi e me preocupei com essas coisas, né? Com essas coisas que a gente ouve por aí, em relação à faculdade quando nós somos cristãos. Mas atualmente irá fazer 3 anos, né, que eu estou fazendo faculdade. Então por que a minha fé ela só aumenta? Bem, eu sou o Leandro, também conhecido como Matias. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o cristão stealth, um pouco sobre o pregar o evangelho na universidade e um pouco dessa experiência universitária como um cristão. Bem, eu, antes de vir para a faculdade, né, eu me preparei, digamos assim, né, eu gosto de contar a historinha que é o kit pré-faculdade. Então o que eu fiz? Eu comprei alguns livros para me preparar, alguns livros com um embasamento bíblico de tipo assuntos, tópicos que são muito recorrentes, tópicos que as pessoas geralmente confrontam o cristianismo, tópicos que as pessoas às vezes falam e é complicado, que se você não souber falar biblicamente sobre aquele assunto, você acaba falando abobrinha, acaba envergonhando o evangelho, acaba causando mal entendidos ou até perdendo a oportunidade de ganhar uma pessoa, né, para Cristo, né, de conseguir falar do evangelho de uma forma sábia, né, e isso é muito importante. Bem, então nós sabemos que nós devemos nos preocupar, né, em nos preparar, nos capacitar, mas por quê? Porque nós somos embaixadores do reino de Deus, né? Vai dizer isso na Bíblia, o apóstolo Paulo ele vai falar com propriedade em relação a isso e vai nos trazer isso na mente, né, para nós lembrarmos, né, que nós somos, né, embaixadores do reino de Deus por meio de nós, Cristo. Ele anuncia a reconciliação de Deus com os homens por meio do sacrifício dele na cruz. Ou seja, nós somos aqueles encarregados de levar adiante essa mensagem, de anunciar essa salvação. E, em outras palavras, nós temos a missão de sermos de fato cristão. Não sei se você sabe, mas a palavra cristão vem de pequenos cristos. Ela significa exatamente isso, pequenos cristos, ou seja, miniaturas de Cristo. E o que é um embaixador? O embaixador é a representação máxima da autoridade de um país estrangeiro dentro de um outro país. Então nós temos essa missão de sermos embaixadores, representantes de Deus em todas as esferas, em todos os ambientes que nós estivermos. E é por isso que nós temos essa playlist que se chama Diplomacia do Reino, né? As cartas diplomáticas, né? Que é essa nossa missão de pregar o evangelho, de anunciar a reconciliação desse mundo com o mundo de Deus, o reino dos céus. Então nós temos essa missão e isso é muito importante. E algo muito importante, né, é que o embaixador ele representa o seu país, sua nação e o seu governo. Você pode reparar, por exemplo, que quando algum país quer chamar a atenção de um outro país, quando ele faz alguma coisa que o desagrada, ele usa muitas vezes o embaixador. Ele chama a atenção do embaixador, ou o país eles podem chamar de volta o embaixador dele. Isso significa que ele não gostou da postura que aquele país que ele tem um embaixador fez também. Ou seja, tem toda essa relação onde o embaixador ele representa realmente uma nação, um governo, e nós temos então essa função, essa missão de representarmos Cristo e o reino dos céus. Mas talvez você esteja falando, mas Leandro, mas Matias, eu sou uma pessoa tímida. Bem, eu também já fui muito tímido. E apesar de algumas pessoas mesmo que meio que desconfiarem disso, né? Tem algumas pessoas que não me consideram tímido, mas nós temos uma missão a cumprir, né? E você não deve se preocupar, né, em, por exemplo, se sentir isolado. Talvez você se preocupe, mas o que os outros vão pensar de mim? Quando você entende que a sua identidade verdadeira está escondida em Cristo Jesus, você entende isso, compreende, você está disposto a mesmo que todo mundo te odeie, você continuará preocupado em agradar a Deus, em buscar o Evangelho. Isso é irônico, por quê? Porque quando eu aprendi isso, eu tomei a decisão, falei, mesmo que todo mundo me odeie, eu vou focar em honrar a Deus. Isso que para mim que importa, honrar ao meu Deus, porque é a opinião dele, é o que ele diz para mim na Bíblia, é o que ele diz para mim que importa verdadeiramente, porque essa é a verdade. E ele é a pessoa mais importante para mim. E o mais irônico é que depois que eu fiz isso, por algum motivo, sei lá, eu me tornei a pessoa mais carismática e comecei a ter exponencialmente mais pessoas à minha volta, mais amigos, e isso com certeza é culpa, né, do Evangelho, é culpa de Cristo, da forma que ele me tratou e que me fez enxergar as coisas com uma nova lente. Então Cristo é sempre a chave. Então é importante que você saiba que Cristo estará sempre com você. E eu, né, sou a prova viva que você não está sozinho nessa sua empreitada. Então seja você um homem ou uma mulher de Deus, Cristo está contando com o seu testemunho.
Eu te darei dicas, né? De tipo, como você vencer essa timidez e para você se esforçar, né, em honrar o nome do Senhor, né? Então você pode ficar aí que eu vou falar um pouco, algumas dicas, alguns conselhos que eu posso te passar para você continuar fazendo, né, essa obra e vencer essa timidez, né? E assim como eu consigo vencer ela, mesmo sendo uma pessoa tímida, você também consegue. Para vocês terem um pouco de noção, né, para vocês dimensionarem um pouco isso, eu não sabia falar direito. Eu precisei fazer fonoaudióloga. E você hoje não tá aqui. Você está aqui assistindo um vídeo meu e nem desconfiava que houve uma época que eu não sabia falar água. Então, você percebe muitas coisas, né, acontecendo. E agora, a pessoa que não sabia falar água consegue falar da fonte de águas vivas. E você está ouvindo exatamente sobre isso. Então pense a respeito disso, né? Deus é capaz de fazer grandes coisas se você estiver disposto a querer fazer ao lado dele. Então, a mensagem que eu deixo pra você é pra você não ser um cristão stealth. O que é o cristão stealth, né? Stealth é aquela tecnologia militar, né? Onde que as aeronaves conseguem passar despercebidos pelos radares, sem serem notadas. Mas nós, cristãos, nós somos embaixadores, nós somos representantes. Nós não fomos feitos para passar despercebidos. Você tem que sim influenciar os lugares que você estiver. Você tem que fazer o ID do Senhor. Então é muito importante que você não se envergonhe do Evangelho e também muito importante que você não envergonhe o Evangelho. Então a gente precisa lembrar que nós somos a luz do mundo. Vou ler para vocês esse versículo rapidinho. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perdeu o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Já será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Bem, sabe, ovelhas, elas são usadas muitas vezes para nos representar. E uma curiosidade, né, uma coisa interessante, uma coisa que a gente pode perceber em relação às ovelhas, é que as ovelhas têm uma coisa. Elas são ingênuas. Ou seja, elas são facilmente influenciáveis. Então a gente percebe que nós temos uma missão muito importante. Porque muitas ovelhas podem acabar sendo influenciadas negativamente e acabar se perdendo. Então, estude, se informa, conheça a verdade, a realidade das coisas, porque para cada uma pessoa que tenta te dizer a verdade, existem outras 100 buscando enganá-lo e apenas manipulá-lo. No geral, ou somos influenciadores, ou somos influenciados. E o problema é que, como dito anteriormente, a maioria busca influenciar para o mal. As escrituras vai dizer, meu povo perece por falta de conhecimento. Ou seja, o povo de Deus é destruído por falta de conhecimento. Por isso, com isso tudo em mente, nós devemos entender que é exatamente onde há trevas e escuridão que se coloca luzes. Junte-se à ABU. Seja luz. Se junte ao meu movimento. Seja um embaixador do reino de Deus, aonde você estiver. Talvez você diga que não tem muitos seguidores, mas veja, meu canal, atualmente eu tenho menos de 200 inscritos. E um dia, né, se Deus quiser, eu posso ter 1 bilhão. No final do ano eu posso ter 1 milhão, ou não. Ou talvez, né, nunca tenha. Mas você nunca vai saber o quanto sua vida pode impactar alguém. Então, compartilhe esse vídeo, né? Siga nas redes sociais e se inscreva no canal e dê uma olhada, né, nos outros vídeos desse canal. E não se esqueça, expanda a embaixada dos céus. Essa é a diplomacia do reino. Que a graça, né, e a misericórdia de Cristo estejam com todos vocês. E até a próxima. Lembre-se, você pode sim ser o embaixador de Cristo. E lembre-se, você que é tímido, a coragem, ela não é a ausência do medo, mas é você dizer que existe algo maior. E com certeza, Cristo é
é maior do que sua timidez. A vontade de salvar alguém, o amor de não deixar uma alma se perder. De saber que aquela alma pode estar indo condenada. E você saber que talvez o cristianismo, a fé, seja a única coisa que possa salvar da garra da morte. Assim como o meu testemunho, você pode procurar aí. Então, isso tudo é maior do que sua timidez. Então, vá treinando aos poucos. Encontre algum estranho na rua, pergunte, fale, comente sobre o clima. Essa é uma forma de você ir treinando aos poucos. E aos poucos você vai criando essa normalidade de falar com as pessoas, com pessoas que você nunca viu. E aos poucos você vai evoluindo nisso. Eu, por exemplo, fui num evento muito recentemente. Eu consegui ver até a Jordana lá, não estava imaginando que ela ia estar lá. E eu coloquei como meta que eu ia conhecer 21 pessoas, pelo menos. E eu cumpri essa meta, eu conheci 23 ou mais pessoas, falei com elas, falei meu nome e contei até mesmo um pouco do meu testemunho para algumas. Então, isso tudo foi por quê? Porque eu fui praticando aos poucos. Então, se esforce aos poucos e você vai ir longe. E lembre-se, Cristo é maior do que todos os medos e Ele é mais importante do que a nossa vergonha. Até a próxima.